Olá, galerinha, seja bem-vindo mais a um Cap X1, onde tudo pode acontecer, inclusive nada. Galerinha, a nossa convidada de hoje, nada mais, nada menos, Carol Siqueira, considerada a rainha da dança sertaneja. Todas as competições que entrou, ganhou, até polidense. Cap, ela não dança polidense, é sertanejo, zoom com outros ritmos. Polidense é só você, meu, a gente não... Ele deu outra pegada. Ah, tudo bem. Vou apresentar pra vocês, Carol Siqueira. Muito prazer, gente. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Capitão e Cap, né? Agora eu trouxe meu capzinho aqui também, né, para interagir com você, Cap. Tudo bem. Cap, você também dança? Eu fiquei sabendo que você dança. Polidense. Arrasou, adoro. Não fala polidense aqui, não fala polidense aqui, pô. Tu vai achar que nós é o quê? Dançarino, tá tudo certo. Só se for você. Não vai me achar eu de mim nada, eu só nem danço direito, né, meu? Ô, Carol, e aí, como que é ser famosa nas redes sociais, como dançarina, todo lugar que chega, todo mundo querendo tirar foto, como que é ser a Carol Siqueira? Pô, Capitão, primeiro vamos falar da sua fama, porque assim... Minha? Eu pensei, assim, com muito carinho em como eu ia deixar a minha gratidão clara falando sobre o seu trabalho dentro do sertanejo, que é o mercado que eu mais atuei. Porque você é responsável sobre os grandes nomes atuais, principalmente que estão fora do sertanejo. Você é responsável, inclusive, pela galera ter ido estudar, né? Porque na época que eu venho, a galera tava cagando. Eu mesma fazia estudo pelo YouTube no começo. Só fui entender o que era estudo depois de algumas coisas que me aconteceram. Então, primeiramente, eu queria agradecer e parabenizar você pelo tanto de trabalho que você fez com tanta gente boa aí que tá no mercado agora, inclusive educando a galera aí pro mercado de maneira mais coerente, para fazer trabalhos mais coerentes. Então, primeiramente, parabéns pro Capitão, tá, gente? Galera, todos conhecem e sabem que a Carol Siqueira e o Éder Santos sempre foi o nosso espelho, sempre a gente seguiu eles, entendeu? É verdade isso, né, Carol? Mas eu tava falando há pouco, antes de nós começarmos, sobre a sua humildade, porque eu não sabia da tua escola e tu foi fazer uma aula conosco, né? Quando o Éder e eu estávamos ali em ascensão com as competições, você foi até nós e eu, cara, mas esse cara já sabe dançar, o que ele tá fazendo aula? Depois que eu fui entender que você já tinha uma grande proporção de escola, de alunos, e é muito gratificante ver que naquela época essa humildade fez com que nós uníssemos todos, né? Então, quando tinha o Vida Inteligente na madrugada, estávamos todos juntos. Éder, eu, você, Justin, Tuco. Caraca, era uma época épica, né? Não é à toa que todo mundo que vem aqui comenta um pouquinho sobre essa época. Porra, legal. E eu, Carol, se fosse aquele tempo, antigamente e hoje, qual a diferença? São dois tempos diferentes ou como você leva a dança, a galera, como que é? Poxa, eu acredito que a mudança tenha acontecido em vários casos, né? Tipo assim, na sociedade de forma geral já vem ocorrendo muitas mudanças, né? Então, a ascensão da internet fez com que nós tivéssemos mais acesso e mais proximidade com as coisas que nós queríamos. Então, quando era na nossa época, para você trabalhar ou dançar com alguém que você admirava era muito difícil, era muito distante. Eu lembro que vinha gente, sei lá, de Mogi das Cruzes fazer aula com a gente, da Zona Leste fazer aula com a gente. E hoje em dia tem bons profissionais lá em Mogi, tem bons profissionais lá na Zona Leste. Então, eu acho que, primeiramente, o advento da internet vem como um ponto positivo para que as pessoas tenham acesso, mas em contrapartida como um ponto negativo, porque as pessoas que dançam hoje são muito fugazes, né? Com a cultura, com a credibilidade e principalmente com o respeito com quem vem antes. Eu sinto muito isso. Você acha que a galera de hoje tem que ter um respeito com a gente que é um pouco antigo? A gente não, eu sou antigo, você não. Nós somos, Não, capitão, você tá socorro! atualizada em tudo. Eu fiquei um pouquinho para Ah, trás. Você tá atualizada em todos os ritmos. mas eu digo antiga assim, da gente ter carpinado esse lugar que a galera tá pisando hoje, sabe? Eu acho que tanto eu quanto você vimos o sertanejo crescer. A gente viu o sertanejo se desenvolver. E não só o sertanejo, como a dança de salão, porque eu acho que a dança de salão deve muito ao sertanejo para ascensão das competições, para o crescimento técnico, porque se não fosse o sertanejo ter feito várias cagadas, a dança de salão não tinha entrado e dado dicas e melhorado e ter tido a oportunidade de ganhar mais mercado. Que basicamente hoje, se você olhar o Dance Open, que foi o nacional, né, com tantos ritmos, tantos estados aqui dentro, ainda assim a galera do sertanejo, mesmo dançando em outros ritmos, é quem se destaca. Você acha que você para ganhar
uma coroa, ou que foi uma premiação, como se fosse a rainha do sertanejo, você acha que essa seria pra você? E se não fosse você, seria pra quem essa coroa? Olha, eu aceito com todo grado. Eu amo esse lugar de, primeiro, carinho das pessoas, segundo, de reconhecimento, porque são 17 anos, faz 18 agora em setembro, que eu estou galgando esse lugar de trabalhar com sertanejo, de ajudar as pessoas através da dança, que eu vou fragmentando um pouco do meu trabalho, mas sempre estou em volta de contribuir com a vida das pessoas através da dança. Então, eu sou muito feliz de receber esse lugar, mas eu acho que se não fosse eu, Suzy, com certeza. A Suzy? Suzy, com certeza. Porque assim como ela, assim como eu, ela está até hoje atuante. E eu lembro que eu saía com a irmã da Suzy, a irmã mais velha dela me acompanhava nas baladas. Ela ainda nem dançava, mas desde o momento que ela começou, a gente competiu várias vezes juntas, ela permanece até hoje e tem o meu respeito. Eu posso ficar um pouquinho com ela? Não, Cap, ela tá com... Não pode, você vai ficar Pode, comigo. Cap, vem cá comigo. Tá vendo que pode? Não, Cap, depois você tira uma foto com ela lá, tá, beleza? Ô, Carol, como que é dançar com Eli Santos? Tipo Caraca. assim, ele é top, pra mim, um dos melhores. Eu vou concordar com você. Eu dancei com grandes nomes, como o Justin. Meu Deus, dançar com o Justin era de tremer as pernas. Dancei com o Tuco. O Tuco é muito foda. Pode falar palavrão? Pode. Tuco é muito foda. Eu lembro do Delvio, né? Que parou Delvio. de dançar também, mas Delvio, meu Deus, arrasa. Entre grandes outros nomes também. Hoje trabalho com grandes nomes da atualidade, como Júnior Arruda. Trabalhei por muito tempo com o Henrique Marques, meu chuchonho mais sirindo. Entre outros nomes que sou muito feliz de estar por perto, mas Éder, eu me arriscaria a dizer que é minha alma gêmea na dança. A gente escuta igual, a gente pensa igual, sem precisar se comunicar verbalmente, as coisas fluem. Eu acredito que isso seja pelo longo dos anos que nós estamos juntos, mas ver a grandiosidade que ele já tinha antes de eu começar a dançar, ele já tinha a escola, ele já atuava, ele dançava country. Então, quando eu chego, o Éder já tá pronto. Eu chego meio desconfiada, o que é pra eu fazer aqui? E ele me aceita, e ele me acolhe, e a gente se dá bem desde o início, assim. A gente é alma gêmea, ele sendo a minha parte masculina e eu sendo a parte feminina dele. Quando a gente era mais novo, assim, a gente pirava, a gente enlouquecia, fazia tanta coisa junto que é um presente ter sido parceira dele por tanto tempo. Tirando o Dani Ronaldo, você já pegou outro dançarino? O que? Porra, né? Cap, como você sabe disso? O que? Vamos respeitar a nossa convidada. Cap, não sei alguém te contou. Mas você pode responder, não tem problema nenhum. É verdade, deixa eu ver quem eu peguei, sem ser esse moço que você falou. Cara, eu não lembro agora. Eu acho que quando eu era mais nova, eu fiquei com mais pessoas do meio. Atualmente nem tanto, porque depois que você matura e entende o que tá rolando no mercado, você fala, meu, não quero participar disso. Mas quando eu era mais nova, eu acho que eu fiquei com algumas pessoas, assim, da dança. Eu não lembro de nenhum nome. Se lembrar, Cap, pode falar, que aí eu falo se é verdade ou não. E com o Ed Santos? Carol, você já pegou o Ed, já? Amor, o Éder gosta da mesma coisa que eu. É impossível, improvável. Mas eu era apaixonada por ele. Quando eu o vi pela primeira vez, meu sonho era esse aí. Só que não foi possível mesmo. Não foi nessa vida. A gente virou amigas, BFF. Éder, te amo. Mas não foi dessa vez. Não peguei o Éder, gente. O mais perto que eu cheguei de pegar o Éder foi pegar o mesmo cara que o Éder pegou. E como que foi isso aí? Ah, gente, né? Sabe? Tá lá, não sei o que lá. Aí a gente tava indo embora de uma balada. E o rapaz, a priori, era pra ficar comigo, o rapaz, né? Então ali no carro eu fui lá, dei uns beijinhos no cara, não sei o que lá. Quando a gente chega na casa do Éder, que, sei lá, eu vou fazer comida, vou tomar banho, nem lembro o que eu fui fazer, mas quando eu volto, quem tá ficando com o moço é o Éder. Eu falei, gente, então perdi, né? Tá bom. Cara. Paciência. Foi o mais perto que eu cheguei. Ô, Carol, sabe que tem um jogo da roleta aí e você tem que responder a risca, entendeu? Essas perguntas não é a gente faz, não é, Cap? Sim. É quem você faz? e o Marcelo. Não, Cap, eu e o Marcelo não, né? A gente que faz, os pessoal lá das redes sociais que manda, tal, várias perguntas, e a gente põe. Achei que era você e o Marcelo. Também achei. Não vai caboetar a gente não, ó, Cap, então você me lasca. Ô, Carol, e tipo assim, e sobre as tretinhas aí, tipo, companhia, antigamente tinha. Caraca. Tipo, você é meio polêmica também, não é? Cara, eu
por muito tempo, desde assim, da infância, na época da escola. Eu sou muito expansiva, né, capitão? Você pode notar aqui, meu jeitinho. Eu falo alto, eu me expresso muito, corporalmente, não corporalmente. Eu gosto de chamar atenção, adoro ser a estrelinha, adoro estar em cima do palco, adoro estar aparecendo, enfim, essa sou eu. E não tenho problema nenhum em ser essa pessoa, eu gosto. Mas, indiretamente, se incomoda. Então, por muitas vezes, muitos anos, as companhias me torciam o nariz, assim, porque, tipo, não, quem é você pra entrar aqui? Até que eu não precisei de uma companhia e virei o Éder e Carol, que foi um slogan enorme pra ganhar todas as competições que a gente ganhou, mas tinha, assim, uma rivalidade, tipo, dança bonito, a efeitos, mas internamente os integrantes e eu éramos sempre amigos, assim, Suzy e eu sempre fomos amigas, por mais que a galera queria fazer uma rixa ali. Já não me dei bem com algumas pessoas em específico, mas de forma geral é passado. É que realmente você é muito talentosa, muito boa na dança, né? Obrigada. Só na dança? Não, Cap. Na dança, Cap. Ela dança muito bem em todas as competições que ela participou, ela ganhou. Ah, entendeu. Ok, vamos respeitar a nossa convidada, beleza? À vontade. Carol, vamos pro jogo da roleta? Bora, tô E ansiosa. aí, Cap, como vai ser esse jogo da roleta? Você vai estar do meu lado e a gente vai fazer essa pergunta pra ela. Eu vou ficar do lado dela. Não, Cap, você não vai ficar pra lá, não. Vem, Você vai Cap. ficar comigo, entendeu? Tá bom. Já desocupou o lugar lá. Vem, Não, Cap, Cap, fica é aqui. o cachorrinho dela. Vai pra lá, entendeu? Ô, Marcelo, vamos pro jogo da roleta? Vamos à primeira pergunta? Bora. Responda a risca, hein, cara? Tadadã, tchá. Só vem. Ai, gente. Ok. Leve. Qual momento da sua carreira você se sentiu orgulhosa, tal? Algo que você fez que se lembra até hoje? Tá. Eu acho que, assim, um momento épico pra mim foi em 2016 ganhar o primeiro nacional onde o sertanejo participou. Então são vários motivos ali muito importantes na minha carreira. Primeiro, porque Éder e eu tínhamos acabado de voltar à parceria, a gente tinha se separado. Ali na época que a gente dançou o Reis da Dança, que todo mundo canta, a gente estava separado. Então ali a gente ficou 2 anos separados, em 2016 a gente volta. E aí a gente volta com um convite para trabalhar no Dançando a Bordo. A gente está no primeiro nacional que o sertanejo participa, porque o sertanejo não era incluído nas danças nacionais de dança de salão. E aí a gente entra com grandes nomes, como o Tuco, como a Suzy, como o Justin. Então, como que ganha dessa galera? Você não falou meu nome? Por quê? Poxa, é porque você tava de júri, não era não, capitão? Você tava de júri, pô, calma aí. Nessa época você tava bombando Vida Inteligente, inclusive. Você tava ajudando a gente, inclusive. Se não é o capitão, se não é o tanto de profissional... Também o Lucas Oliveira ajudou muito a gente nessa época. Eu lembro que você abriu as portas para eu trabalhar com o Lucas, inclusive com Vaneira. Sou muito grata, porque naquela época, eu acho que até hoje, na minha testa tá escrito sertanejo, por conta de eu ter ganho tantas coisas. E toda vez que eu ia para outro ritmo, as pessoas não aceitavam, não abriam as portas. Por quê, cara? Cara, porque eu acho que é mais confortável quando você vê uma caneca, você falar, a caneca tem que ficar dentro do armário. Você não aceita a caneca em cima da TV, porque não é o lugar dela. Então, eu acho que as pessoas têm uma certa dificuldade de me desassociar de um lugar que elas gostam de me ver. Então, talvez elas tenham que entender, isso é um problema delas, porque pra mim tá muito claro que eu transito em vários ritmos, em vários trabalhos, e tá tudo bem pra mim. Mas eu entendo que por muito tempo as pessoas não conseguiam desvincular a minha imagem do sertanejo. Mas, respondendo a pergunta, foi a competição que a gente ganhou. Porque como tinham grandes nomes fazendo muita inovação na dança, chamaram Éder e eu de antiquados. Como assim? Eles estão fazendo meia-lua, chicote, cambrê, base casal com deslocamento. Não, isso daí é antigo. E ali a gente viu que, porra, foda-se o antigo, a gente tá falando de tradição. Porque os jurados, na época, são dois... Sabe, a Karen Forcani e o Ricardo Veiga, eles são internacionais. Então, eles vieram pro Brasil para julgar. Estudaram sertanejo com vários vídeos, a Karine e o Rafael, que eram os organizadores, que são, né, os organizadores do Brasil Latin Open, trouxeram para eles o conhecimento do que era sertanejo, e eles, mesmo sem conhecer a gente individualmente, cada um dos competidores, nos deu o primeiro lugar. Então, assim, foi por mérito e principalmente por todo o contexto da gente ter sido... Pra gente estava separado, a gente estava retornando às competições. Para mim foi muito importante ganhar o primeiro Brasil Latin Open.
Porra, parabéns, hein? Obrigada. Você acha que a galera tem um pouquinho de dor do cotovelo e tal? Quando a gente fala de artista, a gente fala de ego, né? Eu mesma tenho o ego do tamanho do quanto eu gosto de aparecer. E aí, quando o ego é ferido, a gente tem que trabalhar muito o emocional, que é uma coisa que eu faço constantemente, para não ter que respingar nos outros. E quem não faz isso, quem não se trabalha, acaba respingando. Então, hate, o povo me xingando, o povo falando que foi roubado, o povo falando que, sei lá, a gente pegou o jurado, sabe? Das maiores fofocas que ocorreram. A Éder e eu chorando lá no palco porque tinha ganho, e o pessoal falando um monte. Tipo, tem umas fotos que a Éder e eu tá se abraçando e o pessoal, tipo, sim, sabe? Então, paciência, gente. Eu acho que a gente era novo. Eu comecei com 15 anos a trabalhar com dança, então a galera que era dessa época também tinha essa faixa etária de idade. É compreensível que naquela época fosse essa palhaçada de ter dor de cotovelo. Pô, Carol, como que você viu e vê hoje aquela dança, você ir lá no Rei da Dança, quero você ir lá, meu, tipo, a galera, tipo, todo mundo gritou, um monte de gente chorou, como que você vê isso? Cara, eu vejo assim como um momento histórico do sertanejo, propriamente. Eu acho que quiçá das competições, porque o sertanejo é responsável pelo crescimento das competições dentro do mercado da dança de forma geral. Dentro da dança no YouTube ou nas redes sociais também, de forma geral, mas principalmente naquele momento nós estávamos em rompimento da nossa parceria. Nós temos hoje 18 anos de parceria, basicamente o tempo que eu trabalho com dança, eu já comecei trabalhando com ele. E o período que a gente se separou, que foi ali uns 2 anos, o Éder ficou doente, eu não tive contato com ele, eu fiquei muito preocupada, mas a gente tava com aquele ego, com ranço um do outro. E quando cai, que até hoje eu acho, ô Bolacha, fala a verdade, eu acho que você fez de propósito. A gente cair junto. Não é possível. Tinha 20 nego, Éder e pelo amor de Deus. Não, até hoje eu acho que foi. Mas enfim. Ali eu vejo que a força do nosso nome tinha grande relevância. Ali eu entendo o quanto as pessoas de fato gostavam de nós dois como produto. Assim, as pessoas de fato torciam para que nós voltássemos. Na época, a galera fazia a hashtag volta e tal. Foi uma comoção geral. Eu segurava a cadeira, não vou dançar, e a galera dança. Enfim, foi muito emocionante. Até hoje, se eu vejo o vídeo, eu fico emocionadinha. Pô, topa. Marcelo, vamos pra roleta? Vamos, quer pra próxima pergunta? Vamos lá. Pipoca, ficou com o Marcelo agora. Bora, Cap. Qual que é a próxima? Tchá, 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 tchá. Ih, Como foi a queda naquela era que o Ed te derrubou no campeonato da Galáxias? essa queda foi E babada. eu tava presente, hein? Capitão não foi feio? Muito. Cara, eu acho que assim, eu não tive noção do que aconteceu. Porque você tá com sangue quente, você tá dançando, tem um monte de gente te olhando, você não para pra pensar, ai, vou chorar aqui rapidinho porque tá doendo. Eu só pensei, vou continuar, nova, querendo mostrar serviço, numa posição importante dentro da competição. Eu acho que eu me senti pressionada a continuar, e não por ninguém, mas porque, tipo assim, eu tenho que dar meu nome aqui, pô. E foi muito grave. Eu poderia ter ficado paraplégica. Eu cheguei no hospital de cadeira de rodas, já desacordando, e o cara tentando me acordar. Quando mostraram o vídeo pra ele, ele falou: mobiliza essa garota agora, assim, por graças de Deus, assim, graças divina. Eu estou super bem, não aconteceu nada, além de uma luxação ali, outra aqui, mas foi aterrorizante. Porém, super importante para o mercado. Aquela queda fez com que as pessoas entendessem que a gente precisava estudar. Quero, inclusive, agradecer os pianos, sabe os pianos da bachata? Sim. Que foram os únicos que, ao invés de apontar o dedo e falar, ó lá, caiu, não estuda, olha que bosta, não sei o quê, foram os únicos que falaram assim. É o Rodrigo. O Rodrigo e a Laura Piano. Foram os únicos que falaram Vocês assim. têm que vir aqui, hein? Falou que ia vir e até agora, hein? Eu assino embaixo, vem, Piana, ela é minha mana, pode deixar que ela vem. E aí, ela chegou em mim e falou assim, eu posso ajudar vocês? Eu quero ajudar vocês. Eles nos conectaram a Karine e Rafael, e aí o resto da história a gente vai conectar no Brasil Latin Open. Mas ali foi um momento de, primeiro, preocupação, porque eu não tinha noção da gravidade do problema. Segundo,
de responsabilidade, porque a gente tinha um grande nome, naquele momento a gente era uma das maiores referências e acontecer aquilo com a gente serviu de exemplo para que toda a comunidade começasse a estudar. E terceiro, para que a gente se responsabilizasse com os profissionais da dança de salão em conectar as técnicas. Então ali foi, eu acho que o primeiro passo para que a dança de salão falasse assim, peraí que a gente vai ajudar vocês. E ali os pianos foram os principais que estenderam a mão ao invés de apontar o dedo, que eu acho que é um ponto bem positivo. Deixa eu fazer uma pergunta com base nisso. Faça. Eu sempre tive essa dúvida. Quando a pessoa cai, assim, daquela altura que você caiu, eu acho que de quase 2,20 metros de altura. Você acha que a pessoa ela deve parar a dança ou continuar? Parar, com certeza, sem dúvida absoluta, parar. Porque o risco da lesão, pra mim, era de ficar tetraplégica. Tu imagina se bate num lugar X, que tipo assim, bateu no meu cóccix, se batesse 2 centímetros pra cima, eu poderia sofrer um acidente mais grave. Então, sem dúvidas, para. O teu nome vai ser conservado pelo trampo que você vai ter depois, você vai conseguir se recuperar e apresentar uma coisa melhor, mas não recomendo. E é muito comum que as competições aplaudam, né? Quando as pessoas continuam. Não, para tudo. Eu acho que tem que responsabilizar. O organizador tem que se responsabilizar e falar, gente, parou. Vai se recuperar, ver se tá tudo bem. Se tiver, você volta. Se não tiver, ano que vem você participa. Sem dúvidas, não continuaria se fosse hoje. É legal essa maneira de se pensar hoje, entendeu? Vamos à próxima roleta, Marcelo? Bora, chefe. Filho, deixa o tio Marcelo. Ai, 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 ai. Essa é boa. Tem alguns profissionais que se destacaram no meio das redes sociais, do marketing. Como que você vê isso? E você também está no meio também dessa galera? Cara, eu tô muito feliz com a minha conexão com o marketing digital, assim, muito feliz mesmo. A priori, no período pandêmico, foi ali em 2019, em 2018 eu já tinha um produto digital por convite de intermédio de um aluno que já trabalhava nessa área, e eu não acreditava no mercado digital. Mas quando veio a pandemia, a gente foi obrigado a aprender a mexer nas redes sociais. Então hoje eu tenho grandes nomes aí dentro da rede social, como o Henrique Ferrer, o Marcelo Grangeiro, o Arruda, que estava aqui também, que são destaques de números e entrega dentro das redes sociais. E com base, assim, na influência que a dança ganhou no espaço do mercado digital, eu comecei a vender os meus cursos digitais no período pandêmico. Felizmente, continuei estudando mesmo após o período pandêmico, fiz faculdade na Unifecaf, onde hoje eu me tornei professora recentemente. Eu sou professora acadêmica agora, gente, além de professora de dança, tive essa oportunidade por continuar os meus estudos dentro do marketing digital. Essa oportunidade me aparece me complementando à frente com a dança, porque eu comecei a fazer faculdade de educação física, pensando na dança. Nossa, que a dança vai me valorizar mais. Porra nenhuma, capitão. Eu chegava lá falando assim, gente, a técnica da escápula, o encaixe, o abraço. Põe música! Eu fiquei frustradíssima. Fui estudar o marketing digital e acabei mergulhando nesse lugar. Então, hoje eu sou muito feliz de conseguir fazer com que o meu trabalho seja exposto de maneira positiva dentro das redes sociais e, com isso, talvez também influenciar outros profissionais a começar a expor seu trabalho também. Stop, hein, Marcelo? Vamos lá, uma próxima roleta? Let's go! Filho, vem cá, filho. Deixa o tio Marcelo. Vem cá. Qual conselho você daria para essa galera que está começando agora? Qual conselho você daria para eles? Qual caminho a eles percorrer? Como que eles têm que seguir? Eu acho muito importante respeitar quem é o seu professor. Eu acho que você, inclusive, capitão, mostrava isso na prática, como era respeitar o seu professor, mas principalmente o que você ensinava era respeitar os demais profissionais. Eu vejo muito hoje, sendo jurada, né, dos campeonatos nacionais, que alguns dos novos integrantes da dança não respeitam quem estava antes do rolê que eles estão fazendo, sabe? Eles nem entendem qual a importância da existência do nosso trabalho, do seu trabalho, do trabalho de quem veio antes da gente, para conseguir hoje eles fazerem o que eles fazem. Então, a dica seria,
Beba em mais de uma fonte. A dica seria, seja humilde e, principalmente, entenda quem que fez o negócio acontecer para você estar usufruindo hoje, sabe? Eu acho que a humildade seria a palavra para responder isso em uma coisa só. E aí, Cap, ela tá respondendo bem? Tá sim. Quero fazer uma pergunta para ela. Ô, Cap, Faz, Cap! vê a pergunta que você vai fazer para ela. Eu não vou ser responsável por você. Tudo bem, posso fazer? Pode, tô curiosa. Qual oposição você mais gosta? Qual posição? CEO. De dormir, tô falando. De dormir! De dormir eu durmo de ladinho. Ô, Cap, não pode fazer essa pergunta de pro você tira, Cap. A nossa convidada vai ficar... Pede desculpa pra ela. Não precisa, tadinho. Você tem que me deixar eu à vontade. Não, você tá à vontade, mas se pergunta você não pode fazer pro nosso convidado, vai que a turma quer processar a gente. De novo? De novo? Já tem processo rolando, gente? Que isso? O pessoal não processou a gente ainda, meu. Ufa. Esse pessoal, eu acho que não vai processar a gente, deu. Marcelo, depois você corta isso aí, Marcelo. Corta não. Não, só essa parte aí do processo, Marcelo. Aguarde o processo, capitão. Já falou. Aí vem. Já pensou lá no juiz, lá, a pessoa processando o boneco, mano? Não dá, gente. Porra, galera. Tadinha, é uma criança. Vamos à próxima roleta, Marcelo? Let's go. Ok, não pode ser esse tipo de pergunta mais, tá bom? Pode sim, Cap, tô adorando. Tem muita pergunta ainda. Tem mesmo, Cap. Qual foi a coisa mais importante, mais excitante que você já teve no seu trabalho? Tipo assim, que você ficou, putz, mano... De todos o seu trabalho... Cara, eu acho que inusitada tá menos próximo do engraçado e mais próximo de gratificante. Porque, assim, engraçado, eu acho que são coisas bem minuciosas, assim, coisas cotidianas, mas coisas importantes, assim, como estar no Dançando a Bordo pela primeira vez, dando aula de ladies. Eu fiquei morrendo de medo, porque é um outro público. Não é o público que aplaude a gente nos campeonatos, que a gente está acostumado. É um outro público que consome um outro tipo de dança, que tem um outro tipo de ambiente. Então, foi um grande passo na minha carreira estar dentro do Dançando a Bordo e ter essa aula de ladies para começar a maturar um pouco a minha percepção sobre o mercado de dança. Porque quando a gente convive muito no mesmo ambiente, a gente acha que a vida é aquilo ali, né? Tipo, pessoal do campeonato, pessoal do sertanejo. E ir pro Dançando a Bordo, eu acho que foi um dos momentos mais inusitados da minha carreira, que eu não imaginava que seria possível. Como que é esse Dança a Bordo? O Dançando a Bordo é um congresso de dança dentro do navio. Durante uma semana, todos os dias, você tem aulas de dança com os maiores nomes, tanto nacionais quanto internacionais. Nós fizemos ano passado a rota indo para a Argentina, então também tinham muitos professores argentinos dando aula de tango. É um evento incrível, além, é claro, de todas as noites tem baile, tem festa temática, e aí você conhece muita gente, tem gente do país inteiro, é incrível. Faz que a pergunta que você falou pra mim na semana que você ia fazer pra ela. Pode fazer agora. Vai, Cap. É verdade que tem pega lá no Dança a Bordo? Corta. Cap. É verdade. Tem muita... Amor, eu tô no Dançando a Bordo desde 2016, como eu disse, que foi depois do Nacional. Meu Deus, sim, tem sim. E deixo a resposta só até aí, porque aí eu não posso envolver nomes. Tá vendo, Cap? Ela respondeu a sua pergunta. Cap. E Cap, como que você sabe disso? Informações. Eu sei, Cap, mas você precisa, tipo assim, essas perguntas você tem que falar pra mim antes, pra ver se pode perguntar pra nossa convidada, beleza? Marcela, vamos à próxima roleta? Vamos lá, Cap? Não vai fazer mais pergunta não, né, Cap? Não, só mais tarde. Tá bom. Existe algum hobby, alguma mania que você usa ou te ajuda pra você ter toda essa energia, esse conteúdo que você tem? Como que você faz? Capitão, eu vou responder, mas eu vou perguntar pra você. No período do Vida Inteligente, como que você fazia pra juntar aquele tanto de gente, segurar a atenção deles e fazer eles serem tão regrados? Porque
Adolescente solta, larga de mão muito cedo, né? Eles não querem saber de estudar, eles treinam ali, ganham um campeonato, um beijo, tchau. Como que você fazia? Qual que era o seu segredo para eles serem tão produtivos? É difícil, tipo assim, eu acredito que... Carol, não sei responder. Não, você tem algum segredo aí, cara? Ó, teve uma vez dois profissionais da dança conversando, falou assim, pô, eu não sei porque o Capitão segura tanto a galera, tipo assim, que se ele não é bom. Não tem como você não ser bom, cara. Eu juro pra você, fizeram essa pergunta, pô, eles não são bons, e segura essa galera todinha, a gente que é bom, não tem ninguém na... Será que é bom mesmo? Eu falei assim, putz, mano, e me falaram isso aí, né, meu? Eu falei assim, putz, mano, eu também não sei, tipo assim, é que eu faço, acho que por amor mesmo, entendeu? Por amor e tipo assim, eu sei, lá todo mundo da minha aula, todo mundo é igual, entendeu? Não tem ninguém melhor, nem pior, entendeu? Então eu acredito que seja uma parte, tipo assim, pessoal mesmo, faço por amor, entendeu? Então, tipo, você vem gente em todo lugar e gosta, aí eu faço, porra. Tem um cara que falou pra mim assim, ó, não vou citar o nome dele, ele falou assim, pô, capitão, eu nunca te vi nem nos palcos, nem em nenhum lugar e você atrai todo mundo, mano. Aí eu falo, eu também não sei, né, mano? Mas acho que isso é incrível, sabia, capitão? Porque você é o exemplo para as pessoas aprenderem que quem é dançarino não necessariamente é professor. Quem é professor não é necessariamente competidor. E assim sucessivamente. Tem várias caixinhas dentro da dança. Não sei da onde que a galera tira que para você ser um bom professor, você tem que ser um bom competidor. Ou vice-versa, passeando em outros campos. Não existe isso. E você é um excelente professor, porque eu não entendo como se juntava tanta gente de madrugada. Porra, ninguém dormia, não, gente. A galera lotava o lugar. Se você não sabe, olha aí a necessidade de conhecer quem veio antes. Entenda o que era o Vida Inteligente. Agora, respondendo, eu amo ler. Eu acredito que a leitura, e principalmente, assim, o exemplo da minha mãe e dos meus irmãos, o meu irmão Bruno, ele sempre me direcionou muito a algumas culturas que eu diria que influenciam a minha carreira positivamente para que eu não me aliene. Então eu vejo que a alienação de estar em um só mercado faz com que a gente não consiga olhar para os lados. Então, primeiro isso. Segundo, o exemplo da minha mãe de ser muito determinada em trabalhar, em ter objetivos na vida, me trouxe essa determinação também. E aí, junto com essa coisa que vem da infância, eu colocaria também os livros que eu amo ler. E eu gosto muito de ler coisas que te direcionem para a carreira, que te direcionem para a saúde emocional, para mindset de forma geral. Então, eu agregaria isso, respondendo a pergunta. Foi eu também, Carol, tipo assim, eu tenho um projeto social que chama Vida Inteligente na Madrugada, e tem vezes que tem 100 pessoas na aula. 100 pessoas na aula. Tipo ainda assim, de madrugada. Não, esse na madrugada é só o nome agora. Tá. O projeto de dia, isso aí, entendeu? Tá. Ela no Céu Casa Branca lá. Ah, eu já vi os vídeos, o Emerson também dá aula lá. Isso. O Emerson faz parte da nossa equipe também, um excelente professor. Amo. O Emerson é muito top, entendeu? Então a gente trabalha numa equipe, a gente é uma equipe. Tipo assim, a gente não... Lá não tem chefe. Todo mundo lá, vamos fazendo desse jeito, é melhor pra todo mundo. Se não é melhor pra galera, é bom pra gente. E é tudo gratuito, entendeu? E, ô Emerson, depois você chama a Carol pra ela ir dar uma aula lá, beleza? Me chama, Emerson. Por que você não me chama, capitão? Tá convidada pra dar uma aula lá, entendeu? Tá Nossa, por convidada. livre e espontânea pressão. Ah, Não, quero um convite. Gente, cheguei aqui, tinha comidinha pra mim. Ele falou pra eu escolher o que eu queria. Eu quero que nem hoje, assim, ó. Um convite fofinho. Quero não, assim. fica tranquila. Vou ver com a equipe, um dia que seja bom pra você, tem lá dar uma aula pra galera, beleza? Vai ser um prazer. E, tipo, o prazer é nosso receber você lá, entendeu? Obrigada. Fechou? Então, putz, mano. Vamos pra próxima roleta, Marcelo? Então vamos ficar enrolando aqui e vai dar... Próxima! Até o pipoca cansou. Uma formiguinha. Você, uma formiga, não para nunca. Está sempre inventando algo. De onde vem tanta energia e visão? Caraca, formiguinha foi a mais, mas eu recebo e aceito. Olha, eu sou muito determinada, como eu disse, né? E eu gosto muito de, se eu coloquei na cabeça que eu vou fazer tal coisa, e eu faço da melhor forma que eu puder. Quando eu parei de competir,
eu não tinha muito mais objetivos dentro da dança. Então, tipo assim, eu queria chegar aqui, cheguei. Queria chegar aqui, cheguei. E aí eu me tornei júri de alguns campeonatos e continuei percebendo que não tinha muitos outros lugares para eu ir. Houve um momento que eu perdi um grande amigo, que foi o Henrique Marques. E ali eu retornei a entender que eu precisava ter objetivos na vida. Porque quando o Henrique sai da minha vida, eu falo assim, mano, pra que eu tô fazendo aqui? O que eu tô vivendo? E depois que eu superei ali a perda dele, eu comecei a ver que se eu não vivesse, eu não ia ter mais mesmo porque continuar inspirando pessoas, não ia ter por que falar bem das pessoas que passaram na minha vida, como o Henrique. Então, hoje eu ter essa determinação toda de vida é justamente porque pessoas que passaram por mim me deram esse norte, mas principalmente pelas perdas que me ocasionaram dor. E as dores que eu compartilhei por muito tempo também no meu Instagram, quando eu comecei, que tive relacionamentos abusivos, passei por algumas situações ruins que me trouxeram a necessidade de ser uma pessoa positiva para continuar vivendo bem. Foi esse abusivo, você falou? Como que... Relacionamento abusivos? Infelizmente, enquanto mais nova, com esse meu jeito tão expansivo, explosivo, de certa forma, eu me relacionei com pessoas que eram tão explosivas quanto. E mais com mais, né, acaba dando fogo aí. Então eu tive um relacionamento que eu sofri algumas agressões. E fora do meu relacionamento, decorrente também a esse meu jeito, inclusive por conta do meu trabalho na dança, também sofri agressões. Tudo isso me trouxe para uma sensação de, meu Deus, o que eu tô fazendo nessa vida? Você tá falando que você apanhou? Sim, eu sofri agressões tanto dentro de um relacionamento afetivo, quanto dentro da minha relação com a dança. Uma pessoa, por pura inveja, me agrediu por conta de ciúme de um cara que não vem ao caso. Mas o lance é que tinha muita coisa acontecendo ao meu redor, fazendo com que eu não me sentisse mais feliz com a vida. Perder o meu amigo Henrique, como eu disse, foi uma das coisas que me fez não me sentir mais feliz com a vida. Em algum momento eu tentei contra a minha própria vida, inclusive. Então... Nossa! Exato. E é uma coisa inimaginável, porque eu falo de autoestima, eu falo de alegria. Como que alguém ia imaginar que eu passei por esse buraco? Então, se eu não escolho hoje ser feliz, se eu não fizer uma escolha todos os dias de ter um bom dia, talvez eu me reconecte com essas dores que em algum momento me tirou a coragem de viver. Então, a coisa que mais me traz vontade de viver é ver que eu já perdi pessoas e que eu já estive num lugar muito ruim da minha vida. E não querer voltar pra lá é o que me faz tentar ser feliz todos os dias. Porra, top, hein, Carol? Muito top. Pois é. Ô, Marcelo, vamos pra roleta que o assunto começou a ficar meio... Pesou o clima! Pesou, então a gente quer mais alegria, mais... Muda aí, muda. O quê? Tanto te irrita quando você está em um rolê? Aí eu vou ter uma lista, capitão. Pode mandar, manda Ai, ver. socorro. Ó, os caras me olham... Lembra que você chama uma moça de Ferrari, a Sabrina maravilhosa? Sim. Os caras, eu acho que eles olham pra Ferrari, e aí não falando necessariamente da Sabrina, mas falando do carro, e eles querem o quê? Correr, não é? Então, quando ele vê uma mulher dentro da pista, que ele sabe que ela é profissional, ele quer fazer tudo que ele sabe fazer. Só que não necessariamente ele sabe fazer com qualidade. Aí os caras querem meter o louco dançando comigo, fazendo giro no eixo, acrobacia, e tipo assim, eu já vivi muito essa vida. Agora eu queria só um abracinho gostoso. Então, o que me irrita num rolê é a pessoa querer meter o louco, fazendo 90 mil passos, sem nem falar um oi, boa noite, tudo bem, me dar um abracinho gostoso pra depois começar a dançar. Eu entendo que a dança é tipo assim, um carro novo. Você não vai sair já colocando a terceira pra sair do carro. Você vai colocar a primeira, entender a altura da embreagem, ver ali se é hidráulica, se não é. Ah, beleza, entendi. Agora eu vou de primeirinha, daqui a pouco eu acelero. Os caras já chegam na gente de quinta. Não dá. Então, é a coisa que mais me irrita quando eu tô no rolê. Ô, Carol, você falou que já beijou bastante, normal. Aham. Já aconteceu de você chegar na... Normal. Já aconteceu de você chegar na balada e ter dois ficantes no mesmo... Gente, todo mundo tem passado, né, capitão? E o passado passou, graças a Deus, mas sim, já aconteceu. E como que foi? Como que você se saiu? Pô, graças a Deus tinha camarote e tinha pista, né? Então eu passeava ali, ó. Ia um pouquinho ali, voltava um pouquinho aqui. Mas eu não fiquei com ninguém no dia, porque, né?
administração. Mas é bem legal você tocar nesse ponto, porque... Peraí! Gente, eu comecei a dançar com 15 anos. O Arruda falou isso aqui, eu assisti o podcast do Arruda e ele falou, é um fato. E Você já pegou o Arruda? Não, o Arruda é meu brother, nunca peguei o Arruda. E se eu pegasse, não tinha problema em falar, mas nunca peguei. Geralmente, quem eu trabalho, eu não pego, porque eu não misturo as duas coisas. Quando mistura, eu sei que vai dar ruim. Ou fica um clima, sei lá. Já deu ruim alguma vez? Assim, só peguei um que eu namorei, né, que a gente sabe quem é. E aí, deu ruim sim, porque são dois egos ali, né. Então, deu ruim, mas deu bom também. Deu bom por um tempo e deu ruim quando tinha que acabar. Mas respondendo o lance de ter duas pessoas, quando eu comecei na dança, e aí por isso que eu citei o Arruda, na dança tem muita possibilidade. Você tem um holofote em cima de você fazendo... Todo mundo te vê como um objeto de desejo. Então, querendo ou não, você tem a opção de escolha. Você fala com quem você quer ou não quer trocar. Então, eu, adolescente, 15 anos, começando a dançar, tendo toda essa ascensão, você acha que eu não ia aproveitar, capitão? Então, sim, já aconteceu. Ah, Marcelo, vamos pra roleta, Marcelo. Próximo, Marcelo, próximo. Deu até um calor aqui, gente. Que isso? Existe algo que você ainda não fez, mas tá na lista? Pô, quero fazer isso, quero ser em tal local, entendeu? Tipo, já tem. Ai, fazia parte dos meus sonhos, e eu digo no passado, porque eu tive que fazer uma grande escolha, assim, né? Fazia parte do meu sonho entrar na Dança dos Famosos. E, assim, era uma vontade minha pessoal. Mas eu entendi que eu não ter passado foi uma oportunidade para eu estar onde eu estou agora, que é lecionando dentro de uma universidade. Jamais imaginaria que eu teria uma oportunidade dessa, que vai me levando para outros caminhos que eu gosto muito, que é a vida acadêmica, que é dar uma aula mais concisa, sabe? Porque quando eu tava ali na dança querendo dar uma aula com mais informações, com mais técnica, a galera tipo, ai, põe música. Então ali na faculdade eu vejo que as pessoas estão mais interessadas no que eu tenho a passar e isso me realiza. Mas sim, eu tenho ali na lista de desejo Dança dos Famosos não ticada. Pô, top, hein? Vamos pra próxima roleta, Marcelo? Musicalidade. Você se arrepende de algo que já fez pra chegar onde você tá hoje? Felizmente não. Tudo que eu fiz foi muito coerente com quem eu sou, com o que eu acredito. Talvez pela imaturidade eu me arrependeria, mas assim, era quem eu era. Eu não podia fazer outra coisa com o conhecimento que eu tinha. Quando você é adolescente, você faz muita coisa por impulso. Mas nunca fiz algo pra me arrepender pra ter chegado onde eu cheguei. Eu me arrependo de, talvez, inimizades que eu tenha permitido acontecer por conta de ser imatura, ou sustentado não falar com alguém por algum tempo, mas não por conta de eu ter chegado onde eu cheguei. Eu cheguei onde eu cheguei por puro mérito e talento. Vamos, Marcelo, a próxima roleta? Meu filho morreu, gente. Ih, mãe. Essa é boa. O que você espera que as pessoas sintam ou leve consigo depois de ouvir e te acompanhar? Olha, como eu disse, né, através das relações ruins que eu tive, das agressões que eu sofri, até dos abusos que ocorreram durante a minha adolescência, eu contei muito a minha história. E por coincidência, muitas mulheres que me seguem tiveram a mesma história. Então, eu não imaginaria que falar do meu abuso em algum momento fosse trazer tanta gente falando, Carol, eu também, eu também, eu também. E, meu Deus, eu não soube lidar com aquela demanda emocional de tantas pessoas me procurando. Então, eu fico muito feliz de ter tido apoios como a Jaque e a Paulinha, que são pessoas que contribuem com o meu desenvolvimento pessoal, que contribuíram para que eu soubesse lidar com essa demanda de pessoas que me traziam essas coisas tristes. Então, hoje, eu fico feliz de representar o empoderamento para as mulheres através da dança. E quando eu digo empoderamento, não é só sobre saber fazer charme enquanto dança, mas principalmente as mulheres se sentirem
bonitas, seguras consigo mesmas, não precisar diminuir outra mulher para se sentir bem, conseguir apoiar umas às outras através da dança, porque o ambiente da dança, quando eu entro, era um ambiente de tipo rivalidade. Se eu olhar pra amiguinha do lado, inclusive no Vida Inteligente, teve vários babados, uns barraquinhos ali de leves. Porque uma mulher não gostava do jeito que a outra fazia não sei o que, não sei o que lá. E, porra, que legal, eu gosto do seu jeito, vamos fazer igual? Sabe? Não tem essa competição dentro das minhas aulas. Então, uma coisa que eu gosto de ver é que as pessoas saem, de fato, seguras, empoderadas e gostando de si mesmas através do meu trabalho e da dança. Cara, mas isso é normal, quando junta mais de bastante gente, pessoas que são os profissionais, tipo, escola, outra comitiva, então quando se junta dá essa treitinha mesmo, né? Mas se a turma, todo mundo conhece quem é quem, e a turma também tem um pouquinho de inveja, né? Mas qual que é o grau dessa inveja, entende? Se essa inveja chega num ponto da pessoa te agredir, tal qual aconteceu comigo, ali a gente já tá falando de um grau de psicopatia, gente. Vamos tomar cuidado, que esse tipo de inveja é isso. Eu não vou poder sair na rua porque a pessoa tem inveja de mim? Peraí. Agora, se a gente tá falando de um ambiente que todos eram adolescentes, tal qual no período que ocorreu lá no Vida Inteligente, éramos adolescentes, não sabíamos nem o que estávamos fazendo direito, só queríamos ter o nosso espaço de aparecer. Então, é compreensível, mas eu acho que não tem mais essa necessidade hoje, sabe? A gente tem um lugar de fala para todo mundo entender quem é, como pode se expressar, tem espaço para todo mundo, não tem motivo de ficar com ranço de ninguém, não. Inclusive, você tem ranço de mim? O problema é seu, porque eu tô super bem com isso. É só, meu amor, tem inveja, eu vou fazer o quê? Ô, Carol, você já foi jurada em várias competições, muitos aplausos e tal. Já teve alguma confusãozinha de algum... Já. Como que foi? Sendo júri, poxa, inclusive como uma profissional da área, o que é desconfortável, né? Porque uma vez que você é também profissional, você entende o lugar de estar em júri ali. Você tá julgando uma galera que tem sonho de ganhar, então você tem uma responsabilidade do caramba. Mas teve uma competição em específico que eu estava julgando apenas criatividade. Apenas. Então, quando entram as pessoas para dançar, o mínimo que eu espero é que elas me surpreendam, já que eu estou julgando apenas criatividade. Porém, não sabia eu que a competição, no caso, eram duas escolas competindo contra uma outra. Só que essas duas escolas tinham os mesmos professores. Eu não fui informada disso com antecedência. E ali dançou o primeiro, dançou o segundo. Quando dança o terceiro e faz todo mundo a mesma acrobacia, a mesma ponte de giro e de combo, eu falei, gente, espera aí, criatividade não tá tendo. Peguei o meu microfoninho e falei, gente, feedback pros próximos, já que é um Jack and Jill, os próximos podem fazer diferente. Tá todo mundo dançando igual, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí uma pessoa, uma profissional, na plateia vai... Ah, Deus, me dê paciência pra aturar uma palhaçada, sabe? Uma coisa assim. E, porra, eu tava ali num lugar de exposição, não tinha essa necessidade de lá da plateia gerar esse desconforto. Então, ali eu fui obrigada a dar uma palestrinha. Falei, gente, ó, dá uma segurada aí na sua emoção, porque você tá chegando agora no rolê. Pode ter o conhecimento que tem, mas se não tem humildade, se coloca no seu lugar, porque eu tô aqui por merecimento, né? Porque eu sei o que eu tô fazendo e porque fui contratada pra isso. Então, aceita a opinião. Depois a pessoa me mandou um textão pedindo desculpa, como é de comum no Instagram e tal. Mas assim, pra me zoou na frente de todo mundo. Então, infelizmente ocorreu, mas eu entendo que também falta de maturidade da época. Vou agregar isso tudo pra falar que tá tudo bem hoje. Ela saiu muito bem, Marcelo. Lisa. E também essas partes dos elogios, como que você, tipo, lidar? Tipo, a turma pega muito, quer dançar, quer dar uma arrochada, quer pegar as batidas, quer dar chavecar. Ou a turma não quer chavecar, só quer dançar mesmo, entendeu? Nossa, capitão, atualmente, assim, quando eu era mais nova, eu acho que o chaveco rolava solto, assim, eu ficava até, tipo, mais propícia a isso. Mas atualmente, eu acredito que a postura que eu venho tomando, que a forma que eu venho dialogando, e principalmente a imposição que eu tenho diante o meu trabalho, meio que inibe essa presença dos homens, inibe eles saberem como utilizar uma iniciativa, até porque eu não sou mais a menininha de 15 anos que começou a dançar e se deslumbra com qualquer abordagem. Para me fazer prestar atenção em um homem hoje, a abordagem no mínimo tem que me surpreender, tem que ser de um tom de cavalheirismo que eu gosto, então hoje em dia eu acho que os homens têm mais medo do que coragem de dar em cima de mim.
Cri, cri. Vamos para a próxima roleta, Marcelo. É verdade, gente. Ó, tá acabando. Ai, ai, ai. Tan, 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 tan. Você gosta de meninos, meninas ou de pessoas? Tá, eu amo pessoas, trabalho com pessoas, amo mais os animais do que pessoas, mas isso não é zoofilia. Eu já gostei de meninas mais do que de meninos, mas gosto de meninos. E aí eu posso falar que talvez por conta do que hoje a sociedade vê como 8 ou 80, poderia me considerar como uma bissexual. Mas em algum momento eu estive mais voltada para um lado do que para o outro. Eu acho que a polaridade tem o lance das leis herméticas, que falam das polaridades, né? Que tudo tem a polaridade, inclusive nós enquanto indivíduos, né? Tendo a polaridade feminina e masculina. Em algum momento, quando a gente está mais dentro da polaridade masculina, mesmo sendo uma mulher, automaticamente você vai atrair mais pessoas com polaridade feminina, mesmo que seja um homem. Então, acho que esse lance de ter sempre tomado a frente da minha carreira, sempre tomado a frente das coisas que são necessárias. Não sei se você chegou a ver, eu construí minha casa no período pandêmico com as minhas mãos, eu ajudei, eu fui ajudante de pedreiro para ter desconto. Eu vendi minha bicicleta para ter desconto. Então, assim, essa força da energia masculina que eu digo, não é sobre ser homem, não, tá, gente? É sobre ter essa iniciativa, que é o lance da energia masculina. Acabo me fazendo mais atraída por pessoas com energia feminina, que vão ser tanto homens quanto mulheres. Tá respondida. Vamos à próxima roleta, Marcelo. E você, capitão? Gosta de meninos e meninas? Não. Eu gosto só de mulher. Tá bom. E se eu fosse mulher, eu seria sapatão. Tanto que eu gosto de mulher, entendeu? Entendi. Tá respondido. Essa palavra sapatão pode usar? Pode. Não tem problema nenhum, né, Marcelo? Tem não. Porque vai de repente. Fala caminhoneira. Ela não entende. Qual foi o maior desafio que você já enfrentou na toda a sua jornada? O maior desafio? Eu acho que o maior desafio é comigo mesma. Porque quando eu me vulnerabilizo, quando eu me vitimizo, eu acabo caindo em situações que me fazem permanecer nesse lugar. Então, quando eu respondo para você que todos os dias eu escolho ser feliz e com isso eu obtenho resultados que me fazem parecer a formiguinha feliz que você citou, é por escolha. Mas quando eu compito com a minha felicidade e falo assim, porra, mas o problema tá maior do que a coisa boa. Pô, mas essa dor tá tomando mais tempo da minha vida do que as coisas positivas. Quando eu foco na tristeza, eu acho que é ali onde eu perco um pouquinho das estribeiras, assim. Então, acho que prestar atenção na minha história por muito tempo do vitimismo, né? Então, eu venho de um relacionamento abusivo. Eu sofro agressão. Eu sofri uma agressão sexual também na minha adolescência. Então, quando eu junto essa história triste e olho pra ela, eu quero ter dó de mim, eu quero me acolher. Mas eu fiz isso por muito tempo na terapia. Então, hoje eu escolho não mais olhar para esse lugar de vítima e escolho todos os dias ter um pensamento positivo sobre a minha vida daqui em diante. O que aconteceu lá atrás é recorrência do meu comportamento de lá atrás. Então, como resultado desses pensamentos, dessas coisas que eu pensei antigamente, eu tive essas situações tristes. Então, acho que das maiores coisas que eu enfrento até hoje é comigo mesma, assim, de sempre escolher não olhar para as coisas que me machucam. Tá vendo, Marcelo? Saí muito bem, ela. Não tem que for, nós estamos lascados. Só sai... Pesou o clima. Vamos para a próxima roleta, Marcelo. Moça, quer sentar aqui um pouco? Amiga, o que você tá achando? Fala! Tô gostando. Como que é o dia típico na sua rotina? Eu não tenho dia típico. E eu amo isso. Eu sou muito agitada. Então, tudo que acontece ao mesmo tempo pra mim, assim, é muito legal. Porque na segunda-feira eu trabalho com dança, na terça eu trabalho com marketing, na quarta eu sou influencer. Então, eu amo ter cada dia uma coisa pra fazer. Mas o que eu nunca deixo de fazer é o meu milagre da manhã. No período pandêmico, eu me aproximei muito da depressão e aí eu fiquei muito triste.
e foi onde eu tentei contra mim mesma. E ali eu conheci, através da terapia, O Milagre da Manhã. É um livro que ele fala sobre algumas atividades que você pode fazer com recorrência para melhorar a tua saúde física e emocional, e por que não também psíquica. E ali eu aprendi a ter uma recorrência de uma rotina matinal, onde eu leio, eu medito, eu faço yoga, eu faço uma atividade física, que seja ir para academia, correr, mas sempre faço uma coisa que me conecte com cada um dos pontos do meu chakra. E aí eu posso ir para um assunto mais místico, mas foram coisas que me ajudaram muito. Então a minha rotina, por mais que seja louca, porque cada dia eu tô em um lugar, cada hora eu tô trabalhando com uma coisa diferente, eu não deixo de fazer minha leitura, minha meditação, minha oração, minha yoga e minha atividade física. Se fosse para escrever um livro, você compraria esse livro? Eu acho que sim, sim. Compraria? Compraria, porque eu acho que tem uma rotina e uma história, assim, sabe a jornada do herói que a gente fala, sabe? De tipo, sair de um lugar e chegar em outro. Eu tenho uma jornada do herói bem legal, falando dessas dores, desamores, eu compraria. E a capa ia ter o quê? Porra. Você sabe, assim, ó, só entre nós aqui, e você que tá assistindo agora, desde os 18 anos eu escrevo um livro que se chama A Pequena Notável, baseado no apelido da nossa Carmen Miranda. Então, provavelmente teria algo relacionado a isso. Pô, legal, hein? Tem alguém que na dança hoje que seja mais conhecida ou mais famosa que você acha hoje? Ah, Ou mais você famosa, sem dúvida. tem? Tem, com certeza, mais famosa, sem dúvida. Você pode citar 2, 3 nomes? Deixa eu ver. Ó, vamos pensar na Rúbia Frutuoso, que inclusive é uma das minhas mestras. Eu acho que ela vem com uma credibilidade antes de mim, fazendo o que eu faço hoje. Então, antes de eu saber que dava para trabalhar com empoderamento feminino e não diretamente batendo no peito, falando não sei o que lá, mas dando espaço para as mulheres, Rúbia Frutuoso já fazia isso. Eu admiro também Eglantine, admiro também Sheila Santos, que também foi minha professora. E eu coloco sempre alguém que vem antes de mim, porque eu entendo que se não fosse elas, talvez eu não teria o espaço que eu tenho hoje. Então, em grau de importância, sem dúvida, eu as colocaria acima de mim. Marcela, sai muito bem das perguntas, Marcela. Tá falando com a professora de universidade, cara. Alô, Unifecaf! Vamos à próxima roleta? Teve algum nome que mudou sua vida pra melhor? Tipo, não, tipo assim, que nem você falou que foi em danças famosas, não levou um não. Tipo, você não, acabou não passando. Sim. Você falou que melhorou, né? Sim. Eu acho que essa seria uma grande resposta, tá? Porque o fato de eu não ter passado na Dança dos Famosos, eu venho de uma pequena frustração com a dança, tanto que eu falei que eu fui fazer educação física para me profissionalizar e me frustrei porque os alunos estavam querendo entretenimento e não qualidade técnica. E eu venho de competições técnicas que eu fui campeã sempre, então eu queria continuar com a minha excelência. Então, quando a Dança dos Famosos não me deixa passar pelo teste, eu entendo que foi um não positivo para que eu obtivesse a oportunidade de hoje estar lecionando dentro de uma universidade. Para que assim eu tenha um outro horizonte, um outro âmbito, mas principalmente essa oportunidade de me realizar tecnicamente com tudo que eu venho estudando há anos e que não tinha oportunidade de me aprofundar dentro da dança. E tá tudo bem, porque talvez eu teria mesmo que estar em outro ambiente para atuar nesse lugar. Carol, só pra turma saber, como que é a avaliação lá do Dança Famoso? Bom, muito importante essa pergunta, porque quando eu fui participar, eu fui louca na internet. O que tem na Dança dos Famosos de teste, e não tem nada falando sobre. Mas basicamente é semelhante àqueles testes que a gente faz, tipo, para um comercial de dança ou para entrar num balé de um grande famoso. São algumas avaliações de diferentes atuações. Então, a gente que é professor, a gente vai passar um pouco por ser professor, um pouco por ser dançarino. É um teste bem completão, eu diria. Carol, de todo o Brasil só passa 6 mulheres e 6 homens. Não, 6 mulheres e 6 homens. Ou 6. Eu não sei a quantidade exata, mas eu entendo que por ser para TV, eles têm algumas exigências. Eu tenho um amigo que ele participou 8 vezes.
até conseguir entrar. E conseguiu. Depois ele entrou 2 anos consecutivos. Mas eu não sei qual é a forma que eles avaliam, sabe? De onde vai passar, de qual estado e tal. Não faço ideia. Então tá respondido, galera. Vamos à próxima roleta? Let's go! Sua situação com o Ed é muito antiga. E tem alguém que você acha que poderia acompanhar, já que o Ed está mais desligado da dança? Cara, sabe aquela sensação de adolescente que você tem um amor na vida, que você amou muito a pessoa, que você acha que você nunca mais vai amar alguém daquele jeito? Eu acho que é a minha relação com o Éder. Eu acho. Porque, assim, com certeza a justificativa, né? Estar 17 anos com a mesma pessoa, você vai criar uma sinergia que você não encontra alguém para ter essa disponibilidade de mais de 17 anos para conseguir desenvolver uma sinergia. Até porque eu não tenho mais paciência de me aprofundar tanto, sei lá, competir de novo e não sei o quê. Então, não, eu não acho que eu vou encontrar alguém que tenha a mesma sinergia que eu tenho com o Éder. Eu já tive vários parceiros, o Éder já parou ali de dançar de forma mais assídua, já tem uns 3 anos, talvez 4, e desde então eu venho experimentando trabalhar com várias pessoas, o que me dá liberdade e eu gosto, mas para ter trabalhos fixos, eu venho encontrando grande dificuldade no mercado de dança 2 para ter conexão com alguém. E não é só conexão de tipo assim, a gente dançar bem junto, é a gente pensar bem, a gente ouvir a mesma música. Eu acho que isso é a maior dificuldade que eu tenho com todas as pessoas que trabalharam comigo. Ninguém ouve a música que nem eu, é uma frustração. Mas é muito legal porque eu aprendo com a particularidade das pessoas que são diferentes de mim. Mas eu não acho que eu vou encontrar alguém igual. Ô, Carol, voltando um pouquinho lá sobre a TV, você teve alguns programas de TV? Sim. Eu estive em muitos. Eu fui no programa do Silvio Santos, eu fui no 10 ou 1000 3 vezes, dancei Lindy Hop, dancei funk, dancei sertanejo. Eu fui na Gazeta, eu fui na Band. Só na Globo mesmo que não fui, mas eu fui em muitos programas, inclusive competindo. Porra, top, hein? Gira a roleta, Marcelo. Já pensei sim. Já pensei de desistir até mesmo de mim, quem dirá da dança, né, gente? Eu acho que a explicação que eu dei sobre o que me motiva vai responder essa pergunta muito bem. Porque quando eu penso hoje em desistir, eu olho para o amanhã. Então, assim, hoje em dia eu tenho objetivos muito bem traçados para o meu futuro, o que me faz persistir todos os dias. Mas antes de ter uma determinação tão grande assim, a vontade de desistir, principalmente ali naquele momento de, sei lá, estar numa competição nova ou de não entrar numa competição que eu queria. Eu pensei em desistir várias vezes. E a dança é um mercado desafiador, né? Trabalhar com a arte de forma geral no nosso país, eu acredito que seja um lance desafiador, a não ser que você escolha mesmo um estilo de vida que é o do dançarino, que às vezes é dormir tarde, acordar tarde. Eu gosto muito de acordar cedo, eu não frequento mais tanto à noite, então eu venho mudando um pouco a minha forma de perceber a vida, então hoje em dia eu acho que o pensar em desistir não é o lance de tipo assim, ai meu Deus, eu quero largar tudo pro ar, mas é mudança de rota. É isso aí. Let's go! Esse aí é foda. Pode ler, Marcelo, pode ler. Vai, Marcelo! Oi. Muitos te veem como a dançarina sensual demais, quase vulgar. Você aceita este rótulo? Eu aceito! Eu aceito de bom grado. Porque falem mal ou falem bem, mas falem de mim. Se você tá falando mal dos dois, ou você tem inveja, ou você quer ser igual. E aí você tem que lidar com a sua terapeuta. Tem uma terapeuta boa pra você lidar com isso. Mas assim,
Eu sou sensual, gente. Em essência. Eu amo ser sensual. Eu gosto. Essa sou eu em essência. Independente de eu estar dançando ou não, eu gosto. Sou eu. E tá tudo bem. E se não estiver tudo bem, o número da minha terapeuta aqui, ó. Agora, se eu aceito o rótulo que eu sou vulgar, aí não. Pera lá. Vamos falar de vulgaridade, gente? Vocês já viram alguém dançando funk, MC, o nome do meu cachorro, Pipoca? Aquilo ali é vulgaridade, tá? Pra mim, aquilo é vulgaridade. Eu acho que quando eu tô descobrindo a minha sexualidade ali na adolescência, quando eu tô descobrindo quem eu sou, o que todos nós adolescentes passamos, alguns em um grau mais forte, outros não, eu, trabalhando com o corpo, experimento muito mais essa sensualidade, que às vezes se confunde com sexualidade. E tá tudo bem, para mim, ok? Mas se incomoda o outro, como eu disse, quando o outro se incomoda. Capitão, imagina, eu e você na mesa, você fala, ih, Carol, tô incomodado com seu cabelo. O que eu posso fazer? Não vou raspar meu cabelo por causa de você, então o que você acha é problema seu. Mas eu reconheço da minha história que o período que eu estive mais próximo da vulgaridade é porque eu estava experimentando e me conhecendo como indivíduo. Infelizmente, de forma pública, e por isso as pessoas acham que pode opinar. Mas assim, tô nem aí. A última pergunta é a melhor, hein? A última pergunta é a melhor, hein, mano? Let's go! Oh, meu filho acordou. Ficou por último. Ficou por último. Qual é? Qual é, gente? Oh, ficou por último, filho. Moça, você vai ler essa pergunta, tá bom? Vai. Não dá pra te ver a sua voz. Muitos dizem que você é meio metida, porque acham que falam isso. Ó, falaram o que de mim? Fala como que minha sobrinha faz. Aí é a Mini Carol, Lorena. Gente, sim, pode me chamar de metida de novo, é um problema seu, tô nada a ver com isso, tenho nada a ver com isso, tô nem aí. Mas assim, eu acredito que o excesso de confiança incomode. Então pensa assim, outra mulher, você amiga que tá aqui. Outra mulher, quando você é tímida, você tá aqui recolhida, se uma outra mulher chega que nem um pavão, tal qual a mim, é mais provável que ela incomode, sim ou não? Sim. Ok, então entendendo isso, eu lido com isso a vida inteira, desde que eu era criança, capitão. O pessoal falava que ia me pegar na hora da saída, as meninas na escola, porque eu sempre fui expansiva. Laiane estudou na mesma escola que eu, ela sabe que o pessoal adorava falar que ia me bater. Até quando fui adulta, o povo queria. Gente, então assim, pode me chamar de metida, eu só sou autoconfiante, né? À toa que tem tanta mulher que faz aula comigo para entender como ela se torna autoconfiante. É sobre isso. Galera, a gente finaliza mais um Cap X, onde tudo pode acontecer, inclusive nada. Carol vai deixar um recado super importante para todos vocês, beleza? Gente, eu tô muito feliz, capitão. Muito obrigada por essa oportunidade, por esse convite, por me receber de braços abertos, me sentir em casa. Marcelo, muito obrigada pelo convite, pela recepção, por me deixar a par de tudo. E um recado para você que está assistindo. Primeiro, conheça a minha história um pouquinho antes, se você não conhece. Assista esse podcast ponto a ponto, porque através dessa oportunidade, capitão, muita gente que me segue atualmente não sabe das coisas que eu te contei aqui hoje. Então pode ser uma novidade para muita gente. Mas principalmente a oportunidade de falar do meu trabalho com marketing, de falar dessa minha nova trajetória dentro do marketing, que eu tô muito feliz trabalhando agora na universidade também e na empresa que eu tô da CTS também. É um prazer, assim, poder ver que as conexões que são feitas de anos atrás como a nossa, como na época da garagem da casa do Éder, que a gente obteve a oportunidade de nos conhecer, ainda hoje temos essa conexão, sou muito grata. Para você que me conhece através da dança, sou muito grata também pela sua credibilidade no meu trabalho. Para você que me conhece de qualquer outro nicho aí da minha vida, fico feliz por você ter assistido esse vídeo e conhecido um pouquinho mais. Olha aí, Kepi, ela mandou muito bem. Fala alguma coisa você agora? Quero ir embora com ela. Não, Kepi, caraca, eu vou desligar você. Pode ir, eu deixo, Cap, eu deixo. E eu vou. Então bora. Galera, nós finalizamos mais um Cap X1. E segue a gente lá nas redes sociais, beleza?